Olá, povo amado, gente querida, a paz do Senhor Jesus a todos. E mais uma vez eu estou aqui te convidando a fazer essa leitura comigo no dia de hoje. O livro é o de Gênesis e vamos conferir a leitura do dia. Gênesis capítulo 13. A desavença entre Abrão e Ló. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Reflexão sobre o versículo 14, 16 do capítulo 13. Abrão creu nas promessas e elas se cumpriram em sua vida. Em várias ocasiões, Deus prometeu abençoar Abrão e fazer dele uma grande nação. Antes que ele deixasse a família de seu pai em Harã, Deus lhe prometeu: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Está em Gênesis 12, 2, 3. Depois que Ló e Abrão em Betel tomaram caminhos diferentes, Deus ordenou a Abrão que olhasse nas direções norte, sul, leste e oeste. Toda a terra diante de seus olhos lhe estava destinada.
não apenas a ele, mas a sua semente também. E quando ele já estava na terra de Canaã, o Senhor apareceu-lhe e confirmou: a sua descendência darei esta terra. Gênesis 12, 7. Abrão acreditou na promessa de que Deus o abençoaria e daria a ele e a sua semente a terra de Canaã como herança. Anos se passaram, porém a sua mulher Sarai ainda era estéril. Não havia evidência de que a promessa seria cumprida. Nas planícies de Mamre, Abrão cobrou de Deus a prometida multiplicação de sua descendência. Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15, 3. Com a mente natural, Abrão considerava apenas circunstâncias externas, a idade avançada dele e da mulher. Sarai, que ainda era estéril. Mas Abrão começou a ver com os olhos da fé a promessa que Deus lhe fizera. Deus reafirmou também a sua promessa: seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Está em Gênesis 15, 4. Para ilustrar a magnitude da promessa, o Eterno levou Abrão para fora da tenda, mostrou-lhe a vasta expansão dos céus com as suas incontáveis estrelas e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. Está em Gênesis 15, 5. Você pode imaginar o espanto de Abrão ao contemplar o céu? Imagine-o olhando para o leste com os olhos apertados. Milhões de estrelas são visíveis a olho nu. Lentamente ele se vira para o norte e vê um exército inumerável de estrelas. Vira-se para o oeste e mais estrelas preenchem o céu, com a luz brilhante. Volta-se e contempla o céu do sul. Levanta a cabeça e vê o céu estrelado acima dele. O brilho do número infinito de estrelas deixa-o maravilhado. Então Deus diz: assim será a sua descendência. Está em Gênesis 15, 5. Nesse momento, o espírito de Abrão ficou carregado com a promessa divina. Embora ele e Sarai fossem bem idosos e ela fosse estéril, Abrão creu que Deus faria exatamente o que havia prometido. Ele tinha uma fé simples e era leal a Deus. Por isso, deixou de olhar para as circunstâncias externas, preferindo crer em Deus e confiar nele. Abrão creu na promessa divina e Deus creditou-lhe isso como justiça. Abrão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para fazer cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. A locução verbal lhe foi acreditado, não diz respeito apenas a Abrão, mas também a nós, a quem Deus creditará justiça, por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Romanos 4, 18 e 24. A definição mais pura da palavra esperança em Romanos 4, 18 é desejo acompanhado pela certeza de seu cumprimento. Abrão, com essa certeza, com essa esperança, creu. Um desejo fervia em seu interior, a viva expectativa de que teria o filho que Deus lhe prometera. Estava totalmente convencido de que Deus era capaz de fazer o que prometera. Na aliança entre Deus e Abraão está o princípio-chave no qual se baseia a nova aliança. É pela fé
e pela simples lealdade a Deus, crendo que Ele fará o que prometeu, que somos justificados e declarados justos diante de Deus, não por nossas obras. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês mesmos, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie dela. Efésios 2, 8, 9. Pela nossa fé em Cristo, na obra que Ele realizou na cruz e no poder do Espírito que opera em nós, somos salvos, purificados, justificados e transformados à sua semelhança. A fé que nos salva nem mesmo é nossa, ela não é produto da mente natural, é dom de Deus. Quando nos rendemos a Deus, sujeitando a Ele a nossa vontade e o nosso ser inteiro, temos a semente da fé plantada em nosso coração. Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. João 1, 12. Por mais que se esforce, o homem não consegue produzir fé, pois ela é um dom de Deus. Esta é a chave para usufruir dos seus direitos e privilégios sobre a nova aliança. Todas aquelas bênçãos e promessas pertencem a você agora. Você os herdou como filho de Deus. Para receber tais bênçãos no nosso espírito, precisamos estar carregados com as promessas de Deus e cheios de esperança, desejo acompanhado pela certeza de seu cumprimento. Nós precisamos estar impregnados com a convicção de que iremos receber o que desejamos. Como Abraão, nós temos que crer, ter fé e estar plenamente convencido de que Deus fará o que prometeu. Amém? Acione o sininho das notificações para acompanharmos juntos mais um capítulo da leitura, porque sendo notificado, você vai conseguir acompanhar juntamente comigo na sequência. E muito obrigado por ter vindo ouvir a palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus nos abençoe cada dia mais em Cristo Jesus.